Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro de estudos da obra Nos Bastidores da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médium abnegado Divaldo Franco. Hoje nós estamos aqui acompanhados pelos queridos João Korngold e a nossa querida Eulália Bueno, que serão aqueles que estarão nos comandando pelo estudo desta segunda parte do nosso encontro, que nós trataremos dos prolegômenos. Mas para que nós possamos aí nos preparar para esse momento, vamos convidá-los a nos unirmos em prece, essa oportunidade renovada que temos de buscarmos compreender de forma mais aprofundada essas orientações que os benfeitores há tanto já nos trazem, convidando-nos a aprofundar o nosso entendimento sobre a vida, sobre nós mesmos. Por isso, Mestre Divino, a Ti elevamos os nossos pensamentos, agradecidos também aos benfeitores que tutelam este trabalho. Pedimos-te que possas nos envolver nesta hora tão breve, envolver os coordenadores e a todos que estão conectados com esta proposta de estudo. E assim iniciamos esse nosso encontro. Que assim seja. Então nós passaremos inicialmente a palavra para a nossa Eulália, que iniciará então as reflexões sobre os prolegômenos. Queremos muito ouvi-la. Boa noite, Ângela. Boa noite, João, irmãos queridos. Boa noite, família Sueli Calda Schubert, aos demais coordenadores, a todos os amigos que aqui estão. Aliás, nós falamos boa noite, mas é um final, hoje noite, logo final de tarde, então é com muita alegria que nós vamos fazer esta primeira parte, prolegômenos. Então, o texto introdutório, uma espécie de prefácio, em que Manuel Filomeno de Miranda vai fazer toda uma escalada, explicando sobre os fenômenos mediúnicos, mas também a sua visão feita pelo lado da metapsíquica, da parapsicologia, vai dar um histórico de que os fenômenos mediúnicos estão desde os primórdios da Terra. Então, nós vamos passear rapidamente por cada um e, posteriormente, entregar ao nosso amigo João. Então, nós vamos buscar no livro Espiritismo, de A a Z, da FEB, coordenação de Geraldo Campetti Sobrinho, a designação da palavra psi, que dá como uma elasticidade quase infinita dos recursos plásticos da mente, tais como os conhecimentos que são captados da mente de outra pessoa, que nós reconhecemos pelo nome de telepatia, a clarividência, a presciência. E no século XX, então, surge a parapsicologia, do grego para, além de, e psique, alma, espírito, mente, essência. Mas nós vamos recordar do seu antecedente, a metapsíquica ou metapsiquismo, indica, segundo a psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método científico, que se funda na aceitação
dos fenômenos que a parapsicologia também reconhece. A metapsíquica foi fundada por Charles Richer, um médico francês, prêmio Nobel de Medicina em 1913, em que ele fez um material de apresentação como conclusão dos seus estudos com médiuns e principalmente com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais que até hoje geram muita confusão. É algo com que nós precisamos nos preocupar quando dirigentes de casas espíritas, de tarefas mediúnicas, para não estabelecermos uma confusão exatamente entre os obsidiados, os médiuns em desequilíbrio e os portadores de distúrbios mentais. Então, Richer definiu a metapsíquica como a ciência que tem por objeto a produção, o estudo de fenômenos mecânicos ou psicológicos, devidos a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na alma humana. Ele dividiu a metapsíquica entre subjetiva, que abrange os fenômenos telecinéticos, que quer dizer de movimentação de materiais, ou o que nós poderíamos chamar mediunidade de efeitos físicos. E a metapsíquica objetiva, que refere-se a uma classe de fenômenos que se denominam criptestesia, também criado por Richer, e que nos fala que, sob o efeito de estímulos psíquicos ou anímicos, que ainda não são suficientemente explicados pela ciência, eles acompanham, então, os fenômenos que, em espiritismo, nós chamaríamos de mediunidade. A metapsíquica não aceitava a existência da alma humana, mas do espírito, por assim dizer. Mas percebamos que muitos metapsíquicos, inclusive Charles Richer, eles se transformaram em espíritas. Daí a confusão que se estabeleceu no início do século XX, em que muitas criaturas acreditavam que a metapsíquica era um capítulo do espiritismo, o que realmente não é, porque não acreditando no princípio espiritual atuando sobre o intermediário, que é o médium por excelência, logo não atende ao que nos fala o espiritismo. E é interessante que diz que a maioria dos metapsiquistas que não quiseram aderir ao espiritismo, na realidade não queriam assumir a parte da responsabilidade moral, doutrinária, que o espiritismo coloca. Então, vamos lá a uma breve história da mediunidade, porque nós vemos Manuel Filomeno de Miranda numa capacidade que ainda nos foge ao conhecimento, porque ele é um espírito numa condição de estudo, de amplitude espiritual, que nós ainda engatinhamos. Mas nós fizemos aqui um resumo da história da mediunidade. Então, é um fenômeno paranormal, antigamente conhecido como místico, mitológico, que se perde no tempo. E temos os indícios do exercício mediúnico já de 6.000 a 4.000 antes de Cristo, no Código dos Vegas, o mais antigo código religioso que se tem notícia, onde se registra a existência dos espíritos e se diz tal qual lá está. Os espíritos dos antepassados no estado invisível acompanham os sacerdotes convidados para a cerimônia em comemoração dos mortos, sentando-se junto deles. Em 3.100 a.C., os egípcios acreditavam numa vida além da morte
E pode-se ver isso pelo cuidado que eles tinham na conservação dos corpos de seus mortos através da mumificação. Então, as pirâmides, recolhendo todos os objetos, como se de alguma forma eles pudessem levar consigo para onde? Para uma outra vida. Eles traziam esse conhecimento íncito na sua individualidade. Em torno de 1600 antes de Cristo, os gregos buscavam revelações através de sacerdotes, de pitonisas nos oráculos, o que configurava um esboço de mediunidade. O oráculo mais famoso da antiguidade ficava exatamente na Grécia, era o santuário de Delfos, onde eles acreditavam que o deus Apolo falava sobre os desígnios do povo grego. Foi lá que, há 2.400 anos atrás, mais ou menos, Sócrates tomou para si a frase que estampava-se logo no pórtico de entrada, gnose-se auto, conhece-te a ti mesmo, e que está grafada na pergunta 919, 919A do Livro dos Espíritos. E Sócrates afirmava que o seu daimon, daí veio a palavra demônio, ou anjo guardião, que já não bate com a ideia que nós temos atualmente de demônio, era quem o orientava. Os santuários onde se praticava a mediunidade se multiplicaram na Índia, no Egito e no Ocidente. De 2000 a 1500 antes de Cristo, nenhum povo da antiguidade deixou mais registros mediúnicos que os hebreus, legando inúmeras narrativas que deram origem à Bíblia. É bom a gente recordar da proibição de Moisés quanto à evocação dos mortos. Isso é a maior confirmação da existência da mediunidade. E ele o fez porque para tudo que era vulgar, diário, cotidiano, fútil, evocava-se a presença dos espíritos. Na Bíblia, nós vamos ver a mediunidade explícita diversas vezes. Moisés, ao receber em escrita direta, pneumatografia, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Na travessia do deserto, muitos médiuns chamados a se manifestarem naquela época foram conhecidos como profetas. Jesus, a maior mediunidade que já passou pela Terra, desse modelo e guia do planeta, era o médium de Deus. E nós vamos recordar que na transfiguração do Monte Tabor, ele foi o médium que, exalando toda aquela capacidade ectoplásmica, provocou diante de Pedro, João e Tiago a visão, a materialização de Moisés, o legislador hebreu, e de Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento. E nós vamos ter aí registros do que o Espiritismo hoje pode estudar como a primeira sessão de materialização. Vejam que coisa interessante e a importância que Manuel Filomeno de Miranda dá nessa introdução para que nós possamos compreender o livro na sua amplitude, na abordagem que faz ao processo obsessivo. Por isso ele leva o nome Nos Bastidores, é exatamente aquilo que nós desconhecemos e que, por desconhecer, mais risco nos oferece. Aí nós vamos recordar que, ao descerem do Monte Tabor, ali estava o jovem que convulsionava, se debatia, cujo pai já tinha recorrido aos discípulos que ali se encontravam, pedindo que intercedessem, que aliviassem o sofrimento do seu filho, e ninguém havia concedido.
conseguido. Então, quando Jesus chega, o Pai lhe pede a intercessão, ele se aproxima e percebe na sua grandeza moral que aquele jovem se encontrava subjugado por um espírito cruel e disse: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno com a autoridade de meu Pai. E, obviamente, os ilimitados recursos morais de Jesus arrebentaram esses plugs obsessivos e nos deixam aí um alerta que a cura definitiva da obsessão é a mudança da conduta moral do obsidiado. Porque o obsessor, através de uma tarefa mediúnica, de um trabalho conjunto entre a mediunidade da terra e os benfeitores espirituais, mais dia menos dia, infelizmente costuma ser muito mais rápido que o obsidiado, ele se encaminha, mas se o obsidiado não se empenha com todos os esforços, como encontramos no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, para domar as suas más inclinações, liberando-se daquele, abre campo para a instalação de outro. E os apóstolos, os discípulos, inquietados, perguntam: mas por que tu conseguiste e nós não conseguimos? E Jesus, então, lhes adverte que para aquela categoria de espíritos é necessário jejum e oração. Não esse jejum material, mas o jejum das atitudes malsãs, não é? De 0 a 100 depois de Cristo, nós vamos ter a figura ímpar da mediunidade de João, que nos comprova, e ali está o Apocalipse, a possibilidade de comunicação entre os dois mundos e nos deixa a célebre advertência que está em João, capítulo 4, versículo 1, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Depois Manuel Filomeno de Miranda vai fazer toda uma explanação em torno de grandes filósofos da antiguidade, pais da religião ou das religiões. Nós vamos ver Orígenes falando da reencarnação, nós vamos ver Sócrates citado exatamente na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho, dando conta do seu conhecimento sobre a reencarnação. Mas faltava o Espiritismo para finalmente dizer o objetivo da mediunidade, por que um é médium e outro não, e que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, vamos nos estender agora pela Idade Média e a época da Inquisição, e temos de 1182 a 1226 a presença incomparável de São Francisco de Assis, que se fazia intermediário dos espíritos benfazejos na tentativa de resgatar os valores cristãos da igreja. E quem ele é? João reencarnado. Nós vamos ter de 1412 a 1431 Joana d'Arc, que escutava, conforme ela mesma dizia, as vozes do céu e assume a missão de libertar a França do jugo inglês. De 1668 a 1771, nós temos Emanuel Swedenborg, que tinha grandes habilidades, possibilidades mediúnicas, que era engenheiro e teólogo, e guardava em si a capacidade da clarividência. Então, ele conseguia ver à distância acontecimentos que ali não lhe impressionavam os sentidos físicos, mas que o seu desdobramento lhe permitia visualizar, como nós damos conta no livro Evolução para o Terceiro Milênio,
onde ele, que foi o fundador da igreja Nova Jerusalém, que existe até hoje, certa feita estava num jantar em Gothenburg e relatou um incêndio nas vizinhanças da sua residência, que ficava a 405 quilômetros de distância. 2 horas depois da primeira narrativa, ele volta outra vez àquele local e exclama para todos ao redor, com muito alívio, que o fogo tinha sido extinguido a 3 portas da sua casa. E 2 dias depois, ele obtém essa confirmação. Mas o período mais negro da Idade Média foi o da Inquisição. Então, a perseguição da Igreja Católica a quem? Aos médiuns, também chamados de bruxos, e acusados de manter pacto com o diabo, que na realidade, lembram do daimon de Sócrates, não passava senão do intercâmbio mediúnico com diversas categorias de espíritos. Em 1848, nós temos Kate Fox, aos 17 anos, que responde aos sons que vinham da casa onde residiam, em Hydesville, com palmas, causando uma perplexidade geral. E a cada palma batida, soava na casa um som nas paredes, dando conta que essa foi definitivamente a prova que havia uma inteligência incorpórea presente e que se comunicou, né, também com a outra irmã, Margaret, de 14 anos. Ambas foram investigadas por William Crookes. Aí nós vamos ver, no meio do século XIX, quando Allan Kardec tem a sua atenção voltada para as mesas girantes e, ao levantar os questionamentos de forma excepcional, nós precisamos agora, neste momento, retomar o Livro dos Médiuns, na sua primeira parte, capítulo 4, método para compreender como foi que Kardec elaborou, qual foi o método que ele utilizou para formatar lucidamente todo o edifício do Espiritismo. E nós vamos perceber que ele começou por negar tudo. E a partir daí, então, ele tem a certeza da sobrevivência do espírito, a morte física, e mostra que a mediunidade é uma aptidão do espírito, mas a instrumentalidade é do corpo. Os órgãos, os espíritos precisam do corpo físico para poder se expressar. E isso está no Livro dos Médiuns, quando ele fala que é uma condição orgânica. Embora a mediunidade seja de todos os tempos, foi o Espiritismo que, nessa inclinação excepcional, nessa dedicação, nessa capacidade de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que da publicação do Livro dos Espíritos, então, decide tomar a alcunha de Allan Kardec. Ele faz todo o estudo e é a única religião que até hoje estuda, entende e oferece aos médiuns a mais segura oportunidade de exercê-la com responsabilidade, encaminhando-se através do estudo, do conhecimento prévio, antes de adentrar o exercício mediúnico, a fim de que não se torne, como já aludiram lá atrás, uma fábrica de loucos. Então, vejam que Kardec, ele tem uma preocupação excepcional e bebe das fontes inesgotáveis
da família espiritual que ladeia Jesus na condução dos objetivos evolutivos da Terra. Então, nós vemos a mediunidade hoje em outras religiões. Nós vemos muitas linhas da religião protestante, por exemplo, nós vemos desse catolicismo renovado, a atuação do fenômeno mediúnico, porém esporádico, aleatório e empírico, enquanto o espiritismo não apenas dissolve a penumbra que cobria o fenômeno mediúnico, como também nos diz que, na realidade, o médium é convidado à sua reformulação moral, a fim de, na convivência com os espíritos, através das reuniões mediúnicas, que só devem ser realizadas dentro da casa espírita, porque ali nós temos toda a estrutura dos benfeitores espirituais, a fim de nos resguardar, exatamente porque o nosso padrão moral ainda deve muito ao trabalho que a mediunidade nos permite desenvolver, e Emmanuel é enfático no livro do mesmo nome, quando ele reserva uma lição, apelo aos médiuns, dizendo-nos, relembrando-nos que médium não é um espírito especial, senão aqueles que ofenderam desastradamente as leis divinas e que hoje têm a bênção de poder resgatar esses graves débitos no exercício da mediunidade responsável. E completa que quando o médium realmente se debruça como num sacerdócio, no exercício da mediunidade, ele pode resgatar duas vidas em uma. Então, a mediunidade mal orientada, mal exercida, ela pode sim levar o médium à obsessão e mais facilmente, porque ele tem a amplitude exatamente da sensibilidade mediúnica. Eu acho muito interessante que Leon Denis, no livro O Invisível, ele faz uma observação em relação à mediunidade, dizendo a boa mediunidade. Então, não é só a mediunidade. Se forma lentamente, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Isso é excepcional. E nós sabemos que, por tudo que estudamos sobre a mediunidade, ela é, de fato, a porta de serviço da autoiluminação. Então, esse preâmbulo que nos oferece Manuel Filomeno de Miranda, que estamos todos ainda muito aquém, trocando ideia com a Ângela e o João no início, este prolegômenos, ele mereceria de nós, se o quiséssemos compreender em toda a sua amplitude, o estudo de vários dias de aula. Mas há a grande característica a qual este livro vai definitivamente se dedicar, que é a influência dos espíritos sobre nós. E aí eu entrego para a Ângela e para o nosso querido irmão João, agradecendo a todos por esta oportunidade. Nós que te agradecemos, Eulália, como você conseguiu nos trazer isso que Manuel Filomeno de Miranda nos traz nessas noções preliminares que são importantíssimas para que a gente possa depois mergulhar de forma mais adequada nesta obra. Nós vemos que quando ele vai falar desses fenômenos psi, né, dessa elasticidade, ou o quanto os estudiosos à época, porque vamos lembrar
aí que se trata da década de 70, né, 1970, ele já estava falando daqueles estudos que se tinham desenvolvido e que, apesar de toda essa tentativa de responder a uma série de perguntas, de dúvidas sobre fenômenos psi, que os cientistas ainda por não levar em consideração a existência desse ser que precede a vivência na matéria e que continua existindo após a interrupção dos fenômenos biológicos, que uma série de questões ficariam desatendidas, como aliás até nos dias de hoje. Apesar da ciência psicológica ter evoluído muito, mas nós sabemos que sempre esbarramos nessa questão. Por isso, esse estudo tão maravilhoso que nós temos a oportunidade de fazer com essa obra do benfeitor à luz da doutrina espírita. Então, nós que te agradecemos, foi muito bom ouvi-la. E agora, então, vamos passar a palavra para o querido João. Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, nesse novo trabalho. Agradeço muito a Eulália pela brilhante introdução e explicação desse capítulo do Prolegômenos, a Ângela pela direção dos trabalhos. Como a Eulália disse, o livro se chama Nos Bastidores da Obsessão. Então, eu achei que era importante a gente estudar a influência dos espíritos em nossas vidas. Antes eu vou fazer um parênteses aqui, eu sei que alguns de vocês, ou muitos de vocês, conhecem a história dos prolegômenos, do Divaldo do Livro dos Espíritos, né? E quando ele estava começando a estudar o espiritismo, Viana de Carvalho, o espírito, pediu para ele comprar o Livro dos Espíritos. Ele comprou, abriu, começou a ler prolegômenos, não sabia o que era. Perguntou para o Viana de Carvalho falou, vai comprar um dicionário. É muito bom para te ajudar no estudo. Ele foi, comprou um dicionário, chegou em casa, abriu o dicionário, não tinha a palavra prolegômenos. Aí ele falou para o Viana de Carvalho, mas não tem a palavra. Aí o Viana de Carvalho falou, vai lá e compra um dicionário melhor. Aí ele foi, voltou, comprou um segundo dicionário e encontrou a explicação para prolegômenos, que, como a Eulália nos disse, é um prefácio. O capítulo começa com Kardec nos falando na introdução do Livro dos Espíritos, que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. A introdução, na página 23 dessa edição, que ele usa da FEB, da 28ª. Então, que as relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-se a eles. Mais à frente, ele nos fala que as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Então, as ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, à nossa revelia. E cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. E as ostensivas se dão por meio da mediunidade, que a Eulália também explicou, através da escrita, da palavra e outras manifestações, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumentos. Então, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos nos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Interessante. Então, temos uma influência na nossa vida maior do que a gente pensa. É influência espiritual. Mas como funciona essa influência? Então, ele pergunta, Kardec pergunta aos espíritos na 456, os espíritos veem tudo o que fazemos? E os espíritos respondem, podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Eu normalmente costumo dizer, eu moro aqui em Nova York, para quem conhece Nova York sabe que a Quinta Avenida
é uma das avenidas mais movimentadas do mundo, tem sempre milhares de pessoas caminhando para lá, para lá e para cá, e eu falo, para você entender como funciona a atenção que os espíritos prestam a nós, caminha um quarteirão pela Quinta Avenida e depois de um quarteirão, descreve as pessoas que você encontrou durante esse quarteirão e o que elas estavam falando. Você talvez lembre de uma ou duas conversas que te chamou a atenção, uma ou duas pessoas que te chamou a atenção, mas as outras 50 você nem reparou, não sabe descrever e não prestou atenção. É assim que funcionam os espíritos nos rodeando. Eles se ligam a nós quando as nossas vibrações ou os nossos atos causam algum interesse a eles. Quando nós pedimos ajuda, quando nós escolhemos o mau caminho e é do interesse deles nos acompanhar, eles estariam aí, então, junto conosco. Então, Kardec pergunta na pergunta seguinte: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos nos falam, muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Então, é um alerta para nós saber que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nós temos que nos preocupar com as vibrações que nós estamos emitindo através dos nossos pensamentos, porque eles vão atrair espíritos. Pensamento é matéria, e através desses pensamentos a gente vai ter associações com espíritos, talvez bons, talvez não tão bons. Mas, então Kardec pergunta, mas se é de a par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos nos respondem que estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos encontra, que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E Kardec pergunta, então, como havemos de distinguir os pensamentos? Os espíritos nos respondem, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então é importante, nesse trabalho de vigiar os nossos pensamentos, prestar atenção se esse pensamento vem de nós ou vem de externamente, se são ideias sugeridas que não estavam na nossa cabeça, que não estavam no nosso pensamento, se são assuntos que não dizem respeito ao que estamos fazendo ou ao foco que temos no momento, é muito provável que seja influenciado ou seja trazido de um espírito. Mas aí uma questão mais importante, que é onde a gente vai entrar um pouco mais, onde o livro nos vai trazer na obsessão, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou mau espírito? Isso é a pergunta 464. E aí os espíritos nos respondem, estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham, compete a vós discernir. Existem, pegando uma classificação usada pelo nosso querido Jorge Elahá, uma palestra dele sobre influência espiritual, obsessão, 5 tipos de influências negativas espirituais que podemos sofrer. A primeira, assédio, que são espíritos que se associam de uma maneira simples, não é um processo obsessivo, apenas os espíritos se unem a nós quando estamos com algum pensamento negativo, com algumas ideias inferiores, espíritos com os mesmos interesses se unem a nós. Não é um processo obsessivo, pode se tornar um processo obsessivo. Aí teríamos a obsessão simples, que é uma influência exercida pelos espíritos já de uma maneira constante. A obsessão é uma influência constante. A obsessão simples pode ser pessoal ou não pessoal.
que eu quero dizer com isso? Pessoal significa um espírito que quer alguma coisa conosco por vingança pessoal, que nós prejudicamos numa existência anterior, ou mesmo nessa existência o espírito desencarnou, e ele está lá para nos causar mal. Uma obsessão não pessoal pode ser simplesmente espíritos associados a vícios que carregamos. Então, por exemplo, alguém que fuma pode ter espíritos associados que estão de volta ao mundo espiritual e sentem falta de fumar e se associam a fumantes enquanto esses fumam. Então, se torna uma obsessão porque o espírito acompanha por onde vai e tenta influenciar o indivíduo às tendências inferiores deles, nesse caso de fumar. Se o indivíduo para de fumar, abandona o fumo, depois de algum tempo do obsessor tentar insistir que ele volte a fumar, o obsessor se afasta porque não faltam fumantes e não era pessoal. Os processos mais complicados, que são a subjugação, a fascinação, que são os dois casos que a gente aprende no Livro dos Espíritos. A subjugação é quando o encarnado perde a vontade própria e age sobre a completa influência do espírito, deixa de conseguir agir pelo seu livre-arbítrio. Obviamente, a gente nunca perde o livre-arbítrio, mas ele fica tão subjugado, que é o termo, que ele deixa de usar o livre-arbítrio e anda totalmente dominado pelo espírito obsessor. E a fascinação, que é muito perigoso, que é quando o espírito consegue infiltrar ideias e que o indivíduo começa a achar que ele sabe de tudo, todos os outros em volta estão errados, que só ele está certo e que só ele sabe o que está se passando. A gente conhece muitos casos de fascinação, é só a gente ler o que acontece hoje em dia pelo mundo, em religiões, em política, e você vê muitos casos de pessoas fascinadas com ideias e que defendem ideias ardentemente, sem nenhuma flexibilidade de ouvir outras opiniões. O Elahá nos fala, no fim, que a oposição de tudo isso, todos esses casos, é a influência do amor, que o amor supera tudo e supera sempre. Então, o melhor método de combater todos os processos obsessivos é através do amor. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas por que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E aí Kardec pergunta, mas isso diminui os sofrimentos deles? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Existe uma frase aqui em inglês, eu não sei se existe aí no Brasil, miséria gosta de companhia, misery loves company. Eu não sei se existe uma coisa parecida no Brasil. Os espíritos sofredores não querem sofrer sozinhos, os espíritos inferiores. Eles querem que a gente sofra junto com eles, porque aí eles se sentem melhor, digamos, eles se sentem que eles não estão ficando para trás sozinhos. Eles querem segurar para trás todos os outros que eles conseguem segurar para trás, e os casos pessoais são mais ainda relevantes para eles. Quando a gente vê os casos dessas gangues que a gente ouve falar aí, que quem tenta sair de gangue é perseguido, até tem casos de assassinatos de membros que tentam deixar as gangues, é exatamente isso, são espíritos inferiores que não querem perder o domínio e a companhia dos que estão sobre o seu
o seu jugo, sobre a sua influência. Então, nós sofrendo não faz a felicidade desses espíritos, apenas os faz se sentirem menos sozinhos, digamos. A gente, quando você trabalha em reunião mediúnica, a gente sempre costuma tentar trazer esse lado para os espíritos que obsessores, de que a obsessão, atingindo o alvo da obsessão deles, não vai lhes trazer a felicidade. Eles têm uma dificuldade muito grande de entender e aceitar isso. Mas é a grande verdade, porque se você chega ao fim ou atinge o objetivo do processo obsessivo, o obsediado, o que acontece com ele é um vazio muito grande, porque ele perdeu o único motivo que ele tinha de viver essa experiência, e aí não sabe para onde ir. Então, é importante esse processo, no processo de desobsessão, como a gente vai ver ao longo do livro, o trabalho de amor, o trabalho de amparo a esses espíritos sofredores. Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos nos respondem, na 466 e na 467, que os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância das pessoas na prática do bem. Tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Isso é um outro conceito muito importante para a gente lembrar sempre. Os espíritos não conseguem enfiar ideias nas nossas cabeças que não se afinem com as nossas tendências. Voltando ao caso dos fumantes. Quem nunca fumou na vida pode entrar num lugar que esteja todo mundo fumando, que não vai se sentir tentado a fumar, porque nunca fumou, não tem essa tendência. Já quem está tentando se livrar do vício, se entrar num lugar que todo mundo está fumando, corre o risco de pegar um cigarro e voltar a fumar. Então, é isso. Por que essa comparação simples? Porque os espíritos nunca vão pôr ideias nas nossas cabeças que não fazem parte das nossas tendências. Nós todos somos espíritos imperfeitos, ainda com muitas melhoras necessitadas no nosso trabalho, mas o que a gente já superou, os espíritos não conseguem, os espíritos inferiores não conseguem fazer que percamos. Como eu costumo brincar, se você perde a paciência, é que você nunca teve paciência para começar. Uma vez que você adquira a paciência, você nunca vai perder a paciência e nenhum espírito vai conseguir fazer você perder a paciência. Quando a gente supera as nossas imperfeições e atinge a virtude, a teoria dos copos que o Décio Yandoli fala, você vem com um monte de copos vazios e a tarefa é de encher os copos com as virtudes, os copos vazios são as imperfeições. Quando você enche o copinho com a virtude, ele não esvazia mais, ele pertence a você, espírito imortal, e vai carregar por toda a eternidade. Então, isso é importante também. Quando a gente se preocupa com obsessores, ora, eles só vão se associar a nós se a gente permitir. Então, espíritos maus apenas se ajustam àqueles que se comprazem no mal, através das suas ações e dos seus desejos. Quando você tem prazer em fazer fofoca, você vai estar cercado de espíritos que vão te incentivar a fazer fofoca. Se você não se interessa por fofoca, por que eles vão vir com você? Está cheio de outros que estão interessados em fofocas. Os espíritos, também na questão 530, Kardec pergunta se os espíritos que provocam contrariedades são impelidos por animosidade pessoal ou procedem contra qualquer um, sem motivo determinado, por pura malícia. E os espíritos nos falam por uma coisa e outra. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nessa ou em precedente existência.
de outras vezes nenhum motivo há. Isso é importante, aqui voltamos àquele ponto da obsessão simples, que é pessoal ou impessoal. Os espíritos vão se aliar a nós dependendo dos nossos objetivos, talvez pelo nosso passado e porque a gente tenha relações com eles. Talvez não tenhamos relações nenhuma, apenas um interesse comum de praticar algum ato inferior, algum ato danoso, em que vamos ter vários associados. Então, cada vez que algum criminoso começa a planejar um crime, espíritos vão se associar a ele, espíritos que vão se associar a eles pelo lado pessoal e espíritos interessados na perturbação da ordem por motivos diversos. E quando os que fazem o mal na Terra voltam ao mundo espiritual, Kardec pergunta na questão 531, extingue a malevolência? A gente sabe, através dos livros de André Luiz, através dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que a maioria dos espíritos continua exatamente como era na Terra. Alguns deles, como nos dizem aqui, reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continuam a persegui-vos, cheio de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Ou seja, se nós não tivermos superado as nossas tendências inferiores, esses espíritos vão continuar a nos influenciar, vão continuar a nos perseguir. Em alguma hora no prolegômeno, Manuel Filomeno de Miranda nos fala de casas mal assombradas. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente fala de casas mal assombradas, mas não entende muito bem como é que esses espíritos ficam ali, como é que essas casas são assombradas. Os espíritos que ainda estão muito ligados a pessoas ou coisas materiais permanecem em determinados locais por um período de tempo variável e produzem fenômenos de efeito físico que causam medo. E esses espíritos não são sempre maus. Muitas vezes alguns são que se comprazem em se divertir com o medo das pessoas, não querem fazer mal. Às vezes são espíritos que pensam que ainda estão vivos e que querem proteger as casas que moram. Às vezes, como no caso das irmãs Fox, que a Eulália nos citou, é um espírito que estava lá na casa porque foi assassinado na casa e queria se comunicar para dizer que ainda estava vivo do outro lado, e foi assim que começou o movimento espírita, o espiritualismo aqui em 1848, aqui no estado de Nova York, como a Eulália nos disse. Então, a casa das irmãs Fox virou uma casa mal assombrada, por assim dizer, por ter um espírito lá que se manifestava, que estava preso na casa. Aí, então, para a gente ir encerrando, Kardec pergunta aos espíritos como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos. É muito simples. A questão 469, os espíritos nos dizem, praticando o bem e colocando em Deus nossa confiança. Assim, repeliremos a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre isso. Então, os meios são orando por eles e lhes retribuindo o mal com bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. E, além de tudo, se soubermos nos colocar acima de suas maquinações, nos deixarão por verificar que nada lucram. Isso é importante também. A melhor maneira de combater processos obsessivos é através da oração, através do pensamento elevado, o pensamento que, para esses espíritos, possam receber o nosso amor, o nosso carinho, e que possam se beneficiar dessas vibrações
de amor que temos por eles. Na questão 501, Kardec pergunta por que é oculta a ação dos espíritos, muitas vezes, sobre a nossa existência. E por que quando eles nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? E os espíritos nos falam, em resumo, o livre-arbítrio. Se fosse-vos dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Eu costumo brincar que, né, na nosso estágio evolutivo como espíritos imperfeitos, nós todos somos muito preguiçosos. Se alguém fizer o serviço por nós que a gente precisa fazer, a gente de bom grado deixa os outros fazerem por nós e ficamos aqui parados só tentando colher os frutos do trabalho dos outros. Então, se a gente soubesse que os espíritos bons estão nos protegendo e que a gente não precisa fazer esforço nenhum, a gente não ia fazer esforço. A lei do trabalho, porque a gente precisa trabalhar para progredir, a gente só evolui moralmente, intelectualmente, através do trabalho, e aí o trabalho no mais amplo sentido, não só o trabalho remunerado, mas o trabalho em benefício do próximo. Então, em resumo, o processo de influência dos espíritos em nossas vidas é constante, é diário, e cabe a nós filtrar e se associar com os espíritos que nos trazem benefícios com nossos anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, e tentar prevenir, não nos deixando levar por pensamentos inferiores, por tendências, vibrações negativas, a oportunidade de abrir janelas para a entrada de espíritos inferiores que querem nos causar mal ou que querem se associar a nós através de influências inferiores. Então, era isso a minha parte aqui, Ângela. João, eu estava aqui pensando, enquanto você fazia as suas reflexões, o quanto esse capítulo nos mostra quanto nós desconhecemos, né? Mesmo quem já há algum tempo estuda a doutrina espírita mais aprofundadamente, aqueles que se dedicam à própria mediunidade, esse capítulo, prolegômenos nos dá assim, uma mostra muito ligeira do quanto nós desconhecemos e, por outro lado, nos estimula a que nós busquemos estudar cada vez mais, que esse é justamente o objetivo deste grupo. Então, nós agradecemos imensamente você, João, Eulália, que nos trouxeram de forma muito profunda esse estudo dessa noite e que certamente nos convidará a voltar ao capítulo e nos debruçarmos sobre ele, sobre os prolegômenos, melhor dizendo. Então, nós agradecemos a companhia de todos que estiveram conosco e já deixamos o convite para que se juntem a nós na próxima semana para darmos sequência a esse estudo maravilhoso. Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana.